Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cremilda, eu sou técnica de enfermagem, eu atuo no município de São Gonçalo dos Campos e venho hoje, a pedido da minha amiga Lécia Chaves, que cursa Serviço Social na UFRB, em Cachoeira. Eu venho falar um pouco sobre a minha vivência em meio à pandemia do Covid-19. Bem, na unidade básica de saúde é composta por uma equipe, uma equipe mínima, que é o médico, o enfermeiro, técnico de enfermagem, o odontólogo, o auxiliar de dentista, a recepcionista. E essa equipe, ela presta assistência ao cidadão. E a unidade básica de saúde, ela deve ser a porta de entrada para assistência do usuário do SUS. E nessa unidade básica de saúde são ofertados programas voltados para a saúde do idoso, para a saúde do homem, para a saúde da criança e para a saúde da mulher, ou seja, do cidadão de forma geral, né? Existe hiperdia, né? Para hipertensos e diabéticos, existe vacinação, né? Para todo o grupo, de acordo com as suas necessidades, existe planejamento familiar, pré-natal, preventivo, puericultura, né? Então, assim, nesse momento pandêmico, tudo precisa mudar, porque deve-se evitar aglomerações, né? Então, o acolhimento ele deve ser feito de forma diferente. Muitos atendimentos são suspensos porque não são essenciais, né? Em meio à pandemia é melhor ficar em casa, né? E aí muda tudo, muda toda a nossa rotina, até porque na minha unidade básica, por exemplo, é uma unidade muito pequena, então ela não tem suporte para poder atender, né, e receber pacientes que estão acometidos pelo coronavírus, que até então é um vírus desconhecido, né, que causa muito terror, tanto para os profissionais que estão na linha de frente, como para os pacientes, né, os acometidos. Então, o que fazer em meio à falta de materiais, por exemplo, né? Em uma vida comum, né, no trabalho, sem nenhum vírus, né, antes do vírus acontecer, não se era tão essencial o uso, né, dos EPIs, como o gorro, a máscara, até mesmo o jaleco, né, o avental, não é tão essencial. A gente pode prestar assistência, né, sem estar usando esses EPIs. E aí, quando o vírus chega, tem que mudar tudo, precisa-se estar bem paramentados, precisa-se ter uma sala para atender esses pacientes suspeitos. E aí, numa unidade básica pequena, fica bem difícil essa assistência e esse atendimento, porque no início logo não se tinha, né, o centro de Covid. Hoje, quando o paciente chega no posto com esses sintomas, né, sintomas gripais, aí se é logo encaminhado para o centro de Covid, mas no início não tinha o centro de Covid, né? E o povo, né, a população acostumada, né, a uma assistência, né, um acolhimento, a humanização, ao diálogo, né, ao contato, às vezes até contato físico, porque quando se trabalha na unidade básica de saúde, já se cria um vínculo com a população, né? Já se tem uma certa intimidade. Então tudo isso precisa mudar. Precisa mudar também, né? A assistência, de forma geral, precisa ser prestada de outra forma. A gente não pode tocar no paciente, não pode, às vezes, nem auscultar o paciente. E se for fazer isso, tem que ter muito critério para não ser acometido pelo vírus. E em meio a tudo isso, o medo não deixa de tomar conta, né? Eu no início logo, eu senti muito medo, eu fiquei com medo não só de pegar a doença, mas de levar para casa, né? Porque quem tem família, tem mãe que às vezes é hipertensa, às vezes é diabética, tem esposo que também tem, né, suas comorbidades, e foi-se dito que quem tem comorbidade pode pegar o vírus e pode até morrer, pode ser entubado. E é difícil, foi muito difícil no início. Tem que chegar em casa, não pode ter mais o toque, né, no esposo, o toque na mãe, nos filhos. E, sinceramente, gente, para mim não foi fácil, não.
E além de contar, né, com o nosso psicológico, abala muito, afeta muito o nosso psicológico, porque a gente tem medo de morrer, né? Quem está na linha de frente entende isso, sabe que dá um medo, né? De pegar e de passar também a doença, de um ente querido seu morrer por conta de você, porque você passou a doença. Não é fácil. Hoje em dia eu já lido com isso, né? Com mais tranquilidade, porque eu confio, né? E sei que Deus está no controle de todas as coisas, mas mesmo assim a gente precisa fazer a nossa parte. E também, né, nos momentos, né, da equipe, todo mundo junto, tomando seu café junto. Hoje em dia não pode fazer mais isso. Então muda, afeta o nosso psicológico mesmo. Mas enfim, gente, se cuidem, se protejam, viu? Amem os seus familiares, se amem, se protejam mesmo, porque de fato o vírus existe e com certeza, gente, afeta muito o nosso psicológico, afeta muito o profissional, afeta muito a pessoa que tem Covid-19. Eu, graças a Deus, nunca peguei esse tempo todo, né? Deus sempre me protegeu. Mas, enfim, eles estão, né? Cada dia mais, né? Novas cepas estão aparecendo. Então, por favor, se cuidem. Isso só vai mudar quando depois que todo mundo for vacinado. Eu já sou vacinada, né? Porque o profissional de saúde foi o primeiro grupo a ser vacinado. Mas eu peço para vocês, se cuidem, gente, se protejam, porque a vida é importante, a vida do outro é importante, a nossa vida é importante. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Josielen, estou aqui a pedido, né, de Lécia, que é uma aluna da UFRB que está cursando serviço social. E eu sou ex-estudante, me formei ano passado, né? E vocês sabem que ano passado deu início à pandemia, ao vírus Covid-19. E eu vou falar pra vocês que realmente foi um surto pra mim. Porque como estudante, né, do ensino médio, já pra cursar o Enem, faculdade e afins, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Logo de início, vamos ser sinceros, né, que todos os estudantes, assim como eu falei, uau, não vou precisar mais ir pra escola, uhul. Só que não foi nada daquilo que a gente imaginou, né? A gente teve que se readaptar a várias coisas, inclusive a aula EAD, né? E foi uma coisa, assim, muito difícil pra mim, até porque, não só pra mim, mas como eu posso falar, com a maioria dos estudantes, uma grande maioria, inclusive, porque não estávamos acostumados, né? Acostumados a isso, a estudar em casa. E a gente sabe que tem uma distração ali e tal, e enfim. Atualmente agora eu estou morando em Salvador, e logo quando eu recebi esse convite, eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Porque eu não vejo mais a pandemia como eu via antes, como eu via ano passado. Ano passado, um professor meu, não me recordo muito bem da matéria, ele era professor de Sociologia e Filosofia, mas eu não me recordo muito bem se foi Sociologia ou Filosofia essa redação. Mas ele pediu para que fizéssemos, né, uma redação, e eu tava muito revoltada com essa coisa de pandemia, de vírus, porque, querendo ou não, a gente teve que se readaptar, né? Foi uma mudança assim, radical, ninguém estava esperando. E aí eu tava muito revoltada, eu tava naquela coisa de, meu Deus do céu, o terceiro ano, e o Enem, e a faculdade, e agora, sabe? Naquela coisa, já entrando em choque. E aí meu psicológico estava bem afetado ainda em coisas por causa dessa pandemia. Eu tava ficando bem bonitinha. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E a gente sabe também, né, que através dessa pandemia não foi só essa doença, mas sim teve um índice muito alto agora, né, já tinha, mas aumentou bastante sobre a depressão, né, e doenças psicológicas por causa da pandemia. Porque, querendo ou não, a gente liga a televisão, vai pra rede social, tá lá, morte, morte, morte. E aí a pessoa, né, querendo ou não, se não morre de Covid, se suicida por causa da depressão, né, que primeiro vem a depressão, depois se a pessoa não tiver, né, uma força, uma positividade, que inclusive eu vim falar sobre isso, eu vim falar sobre o meu ponto de vista, né, positivo, porque creio eu que a gente só tá acostumado agora a ver, né, coisas ruins por causa dessa pandemia, desse vírus, né, e é muito triste. De verdade, inclusive conheço pessoas próximas a mim, né, que faleceram dessa doença, esse Covid-19,
Conheço amigos também que perderam seus pais, pais que perderam seus filhos também. E, enfim, atores também, né? Cantores famosos e afins. E é muito triste. Porém, temos que ser fortes também, porque se pensarmos só coisas negativas, só em morte, só ficarmos recebendo coisas ruins, notícias ruins, vamos acabar morrendo não de Covid, mas sim de suicídio, de doença psicológica, porque, querendo ou não, isso afeta demais o psicológico do ser humano. Então eu vou falar sobre a positividade, vou falar sobre o meu ponto de vista, né, a minha adaptação a essa pandemia, né, que iniciou ano passado, em 2020, se eu não me engano, no meio de março, né, por aí. E como estamos falando de pandemia, eu decidi iniciar de máscara, né, até porque, como eu tava falando, esse meu professor, ele pediu, eu tava muito revoltada com a pandemia, e aí ele pediu, né, no final do ano, pra todo mundo fazer uma redação valendo ponto, eu não me recordo se fosse sociologia e filosofia, redação, e aí eu fiz, e através dessa minha redação, eu comecei a enxergar essa pandemia com outro olhar, né, que foi o olhar da empatia, do amor, porque essa pandemia veio para nos ensinar também. Veio trazendo coisas ruins, mas veio trazendo coisas boas também, né, para pensarmos e refletirmos sobre a vida. E eu falo isso porque eu comecei a pensar assim também, porque senão eu entrei em colapso, um surto, porque eu tava realmente já, meu Deus do céu, e agora, sabe, naquele nível que a pessoa fica louca, eu já tava quase lá. E aí eu, através dessa minha redação, né, como eu falei, eu comecei a pensar fora da caixa, a pensar um lado positivo também, porque se eu não morresse de Covid, eu ia morrer de transtorno psicológico, que é realmente complicado, mexeu muito, abalou muito com o psicológico, não só do Brasil, mas como do mundo, né, porque é uma pandemia. E aí, né, eu falei que eu ia vir aqui falar com vocês através disso. E agora, atualmente, eu estou morando em Salvador. Eu morava em Cachoeira, né, me formei aí no colégio Simonton, e aí eu vim pra Salvador, né, morar aqui. E agora, atualmente, eu estou trabalhando num balcão. E eu decidi iniciar, né, o vídeo falando sobre a pandemia com a máscara, porque olha só o que eu percebi. Eu percebi não, eu acho que todas as pessoas perceberam isso, né? Quem conseguiu pensar fora da caixa e positivamente, né? Porque a pandemia, como eu falei, ela veio para nos ensinar também. E através dela, eu nunca fui uma pessoa assim muito social, sabe? Eu sempre fui de rede social, pai e tal. E eu sempre fui assim, um pouquinho muito tímida, agora nem tanto, mas era muito difícil de eu estar, né, no contato visual aqui com as pessoas e tal. E o olhar, ele fala muito por si, ele entrega suas emoções, mostra se você tá sorrindo ou não. E antes, né, a gente não era muito de olhar. E hoje a gente, pra se comunicar com as pessoas na rua, eu mesma agora trabalho num balcão, né, na loja de um tio meu. E eu tenho muito que tá olhando para as pessoas, às vezes eu nem escuto, mas identifico assim pelo olhar o que é que a pessoa quer, olha assim pras coisas e tal. E antes a gente não fazia isso, eu também eu cansei em médicos, né? Acho que vocês também já passaram por isso, e o médico malmente olhar na sua cara, só ali tá anotando no computador, enfim. E isso é muito ruim. E a pandemia veio para nos ensinar isso também, a ter mais empatia pelas pessoas, né? O sorriso é muito importante, então fez a gente refletir as mínimas coisas. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso e o olhar. Então a pandemia ensinar também a ter mais amor pelas pessoas. E foi isso que me fez pensar positivo e não pensar só em coisas negativas. E é isso, e eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis aqui passar pra vocês. Tirando aqui agora a máscara, né? Para vocês perceberem, né, o quão importante é um sorriso para as pessoas. E sim, gente, para vocês terem mais empatia pelas pessoas e se cuidarem também, porque a empatia também vem do cuidar, você se cuidar para não passar o Covid também para as outras pessoas e pensarem positivo, tá bom? Você pensando positivo, pensando nas pessoas, tendo mais empatia, tudo isso irá se resolver, tá bom? Então, não pense só no negativo, tá certo? Quando vê que tá muita notícia ruim, calma, relaxa o coração, respira e se cuidem. É isso, um grande beijo pra vocês.